Tá, ok? Bom, seja G a função dada por G de x igual a, igual a 1 sobre x ao quadrado menos 3x. Sobre x ao quadrado menos 3x. Olha aí. Tá? Bem, neste caso, 1 sobre x ao quadrado menos 3x. Para cá. Neste caso, quem é o contradomínio da função g? Os reais. E agora, nessa conta, eu estou pegando 1 dividindo por essa expressão. Então essa expressão não pode ser zero. X ao quadrado menos 3x não pode ser zero. É a restrição. É a restrição que eu tenho sobre x aqui. Qual é? X ao quadrado menos 3x tem que ser diferente de zero. Ou seja, a condição necessária e suficiente para que um valor x real pertença ao domínio da função g é x ao quadrado menos 3x ser diferente de zero. Então, você tem o seguinte, dado x real, x pertence ao domínio da f, se e somente se x ao quadrado menos 3x é diferente de zero. Se somente se, tá? Dado x real, o x pertence ao domínio de f, se somente se x ao quadrado menos 3x é diferente de zero. Ou seja, se somente se, essa equivalência é verdadeira, tá? Mas, olha, vocês estão lembrados? Nós estudamos lógica, vimos todas as propriedades, quem são as proposições, como se monta proposições, os conectivos e ou, tá certo? A implicação, a equivalência. Uma proposição pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas agora na aplicação, as proposições do cálculo são as proposições verdadeiras. Só me interessa as proposições que são verdadeiras, tá? Quando eu boto proposição e coloco o seu enunciado, ali será o enunciado de uma proposição que é verdadeira. E vai dar, e ela vem acompanhada da demonstração que é verdadeira, tá? Ou então, quando eu coloco isso aqui, quer dizer, dado x real, essa equivalência tem que ser verdadeira para que o x esteja onde? Domínio de f, tá? Então, mas, olha, tá bom? Isso aqui, isso aqui é quem? É x vezes x menos 3. Tá? Ou seja, x está no domínio de f, se somente se, isso aqui é diferente de zero. E nós sabemos que o produto de dois números é diferente de zero, se somente se os dois são diferentes de zero. X é diferente de zero e x menos 3 é diferente de zero. Ou seja, se e somente se x é diferente de zero e x é diferente de 3. Olha aqui, dado x real, x está no domínio de f, se somente se, é que acontece, tá? Se x está no domínio de f, ou seja,
equivalência tem que ser verdadeira. Então, se isso é falso, isso é falso. Se isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. É se, somente se. Conclusão, logo, quem é o domínio da F? Quem é? É o conjunto dos números reais menos dois números. Quem? O 0 e o 3. Entendido? Então, só esses dois números. É assim que você vai. E aí, vai. Diante disso, é bom... Vamos resgatar agora veja bem, a veracidade dessa equivalência, né, dá o domínio de F. Agora, diante disso, vamos exercitar a definição de igualdade. Tá? A definição de igualdade. Por exemplo, olha aí. Olhe aqui. Observe o seguinte exemplo. Observe o seguinte exemplo. Sejam f e g as funções dadas por f de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2 e g de x igual a x mais 2. Tá aí. Olha aqui, preste atenção. Então, tem-se. Vamos lá. Vamos começar pela G. Começar pela G. Quem é o contradomínio da G? A lei de formação está aqui. Quem é o contradomínio da G? Os reais. Quem é o domínio da G? Os reais também. Quem é o contradomínio da F? Dos reais. Lembre, quando eu dou uma função só indicando a sua lei de formação, especificando a lei de formação, o contradomínio é os reais. E o domínio você já sabe o que é. Tem algo que eu falei antes. Daqui para frente, a não ser que eu diga o contrário, cada função é de variável real e de valor real. São essas as funções trabalhadas no cálculo. No cálculo 1, no cálculo 2 também. E agora o domínio da G, o domínio da F. Olha, qual é a restrição aqui? Qual é a condição necessária e suficiente sobre o número real x para que ele pertença ao domínio da F? Qual é? Qual é a condição? Responda, olha, comece a responder exatamente o que eu perguntei. Qual é a condição necessária e suficiente? Por quê? Uma função de variável real e de valor real, o seu domínio é o maior subconjunto de R do conjunto dos números reais para o qual a lei de formação faz sentido. Então, se eu pergunto qual é a condição necessária e suficiente sobre o número real x para que ele esteja no domínio, eu já estou dizendo que é o número real. Então, de novo, qual é a condição necessária e suficiente sobre o número real x para que esse número x pertença ao domínio de F? A resposta é simples. X menos 2 tem que ser diferente de 0. Então, x, o meu universo numérico é o conjunto dos números reais. X pertence ao domínio de F, se e somente se e somente se, vou escrever por extenso, se e somente se, x menos 2 é diferente de 0. Essa é a condição. Logo, o domínio de F é quem?
é os reais menos o 2. É os reais menos o 2. Então você veja, quem é o contradomínio quem é o domínio da função g? 10. Quem é o domínio da função f? Reais menos 2. Os domínios são iguais ou são diferentes? Conclusão. As funções são diferentes. Então a conclusão daqui é a seguinte, portanto, a função f é diferente da função g. As duas funções, elas são diferentes, porque elas têm domínios diferentes. Duas funções são iguais se somente se têm o mesmo domínio e tem o mesmo contradomínio e tem a mesma lei de formação. Entretanto, as funções são diferentes. As funções são diferentes. Mas, tá? Entretanto, dado x diferente de 2, ou seja, dado x no domínio da f, bem, se o x é diferente de 2, eu posso calcular f de x. Quem é f de x? É x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. E se você olhar para cá, você vai aprender a fatorar? Vai, mas você já pode perceber que x ao quadrado menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Pode ver, x vezes x ao quadrado. Aí vai ficar menos 2x mais 2x dá 0 e vai ficar menos 4. E aqui, dado x diferente de 2, eu estou multiplicando pelo número x menos 2, que é diferente de 0, e estou dividindo pelo número x menos 2. Então, quanto é que dá isso aqui? X mais 2. Isso aqui é g de x. Entretanto, f de x é igual a g de x, mas é igual a g de x qualquer que seja x diferente de 2. Só isso. Só isso. As duas funções continuam distintas, embora a imagem de x pela função f seja igual à imagem de x pela função g, mas isso para todo x diferente de 2, não é para todo x real, porque eu só posso calcular f de x para x diferente de 2. Você não pode nem dizer que as duas funções têm a mesma lei de formação. Porque a lei de formação, para chegar na igualdade da lei de formação, antes as duas precisam ter o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Então essas duas funções, isso aqui é só um entretanto, mas as funções são distintas. As funções são distintas. Entretanto, a imagem de x por f é igual à imagem de x por g, mas é para cada x no domínio da f. Não é para cada x no domínio da g. Por quê? Porque o 2 pertence ao domínio da g e o 2 não pertence ao domínio da f. Então, antes de eu chegar aqui, isso é uma observação, é só uma observação. As funções, elas são que? Distintas. Quanto tempo aí, garoto? Irmão, um pouquinho. As funções são distintas. Vocês entenderam? Entenderam aí? Tá? Tá? As funções não são iguais, elas são distintas. Agora vamos como eu disse, você tem que entender,
mais 30 pé. Você tem que entender também a terminologia, para que não haja aqui dupla interpretação no coletivo. Eu tenho uma interpretação de um fato e você tem uma interpretação diferente do mesmo fato, tá? Nada pode ser ambíguo. Então, para evitar ambiguidade, é que eu vou definir, tá? Eu vou dar uma definição. Definição. Sejam f uma função, p um número real e a um subconjunto de R, A não vazio, tá? A contido A um subconjunto de R, mais um subconjunto de R não vazio. Não vazio, tá? Nós dizemos que F é definida em P quando P pertence ao domínio de F. É uma coisa bem simples, uma terminologia bem simples de entender. Nós dizemos que F, a função F é definida ou está definida, tá? Que é definida em P quando P pertence ao domínio de F. Por exemplo, ó, essa função F, ela é definida no 3, não é? Mas ela é definida no 2? Não, ela não é definida no 2, porque o 2 não está no domínio da F. Para ser definida em P, precisa que o P pertença ao domínio de F. E outra coisa, nós dizemos que F é ou está, tá, definida em A quando o conjunto A é subconjunto do domínio de F. Preste bem atenção. O que significa dizer que uma função é definida no conjunto A? Significa dizer que o A está contido no domínio de F. Não é dizer que A é o domínio de F. Então, observe. A função vê se você entendeu. E aí você conclui isso aqui, ó. Daí, quer dizer, dessa definição, pra cá, daí, a função f, dada por f de x igual a 3x sobre x menos 2, ó, 3x sobre x menos 2, ela está definida no conjunto, por exemplo, no conjunto no intervalo aberto 0, 2, por exemplo, pois o conjunto no intervalo 0, 2 está contido no domínio de F. Claro, quem é o domínio de F? Quem é? É os reais menos 2, né? É os reais menos 2. O domínio de F é os reais menos 2. Nem vou colocar. E não está definida aonde? Por exemplo, no intervalo menos 2, 2. Ela não está definida nesse intervalo. Por quê? Pois o intervalo menos 2, 2 não está contido no domínio de F. Não está contido.
Não está contido. Por que esse intervalo não está contido aqui? Porque nem todo elemento do intervalo é elemento do domínio. Então a função f não está definida aqui, ela está definida aqui, mas aqui não. Tá? Veja que, né, só observação, veja que já tinha ter feito antes. Quem é o domínio de f? Quem é? Domínio de f. Quem é o domínio de f? É os reais menos 2. Ou seja, é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 2. Dá uma parada aí. Espera um pouquinho, viu?